Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar a fórmula de comprimento de arco. Então vamos supor que a gente tem uma curva, certo? Uma curva em R2 ou em R3, tanto faz. Digamos que essa curva tem parametrização R de t. Para simplificar, vamos supor que é em R2, então vamos supor que ela é dada por x de t e y de t, tá? Com o nosso parâmetro t pertencente ao intervalo AB, certo? Então, digamos que esse ponto aqui, esse aqui é o ponto inicial, certo? Esse ponto é o R de A, é o ponto inicial. E digamos que esse ponto aqui é o ponto final da minha curva, é o R de B. Ok? Então, para a gente determinar como calcular o comprimento da minha curva, a gente vai começar dividindo o intervalo AB em vários pontos intermediários. A gente diz que está fazendo uma partição do intervalo AB. Então, a gente vai olhar para uma partição. Tá? A gente vai considerar uma partição do intervalo AB. A gente vai considerar o ponto A como sendo o ponto T0, que é menor que T1, que é menor que T2, que é menor do que T3 e assim por diante, até um certo ponto Tn, que vai ser o último, vai ser igual ao B. Então, quando a gente faz isso, a gente está dividindo esse intervalo AB em vários intervalos menores, certo? Quando a gente calcular o R desses pontos aqui, o R de T1, o R de T2 e assim por diante, a gente vai obter pontos intermediários ao longo da curva. Então, por exemplo, aqui a gente teria o R de T1, tá? Aqui a gente teria um ponto R de T2, certo? E assim por diante, até, digamos que aqui é o meu ponto R de Tn-1, e aqui é o meu ponto final, é o R de Tn. A nossa ideia para calcular o comprimento da curva vai ser, de início, calcular os comprimentos desses segmentos de reta aqui. Comprimento de segmento de reta é mais fácil calcular. Só é usar o Teorema de Pitágoras. Claro que do jeito que ficou aqui, essa aproximação não está nada boa, porque são muito poucos os pontos que a gente escolheu. Só foram 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Mas à medida que a gente considerar mais pontos nesse intervalo, a precisão na nossa aproximação vai melhorar. Então a gente pode considerar a soma dos comprimentos desses segmentos de reta como uma aproximação para o nosso comprimento, tá certo? Esse comprimento a gente vai chamar de S. Então, S seria aproximadamente a soma dos comprimentos desses intervalos. Cada intervalo desse aqui eu vou dizer que tem comprimento ΔSI, tá? Esse aqui seria o meu ΔS1, o ΔS2 e assim por diante, até esse aqui que seria o último. Então seria a soma dos comprimentos ΔSI com I variando de 1 até N. Ok? Mas aí, como é que a gente pode estimar esse comprimento que apareceu aqui no nosso somatório? Usando Pitágoras. Se a gente olhar para um desses triângulozinhos aqui separadamente, por exemplo, esse aqui, a gente teria aqui um ΔSI, tá? Se a gente fecha o triângulo, aqui daria um ΔXI, que corresponde ao ponto X desse T2 até o ponto X desse T daqui, tá certo? Então, o ΔXI seria XI menos XI menos 1, por exemplo. Para esse aqui seria x1 menos x0. Aqui seria x2 menos x1 e assim por diante. E aqui a gente teria um ΔYI. Pelo Teorema de Pitágoras, a gente sabe que a gente pode relacionar essas três grandezas aqui. A gente tem que ΔSI
é dado pela raiz quadrada de ΔXi ao quadrado mais ΔYi ao quadrado. Então, isso aqui é o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, com isso a gente vai substituir na fórmula que a gente já tem ali em cima, para ficar com o seguinte: somatório de I igual a 1 até n, de raiz quadrada, de ΔXi ao quadrado, mais ΔYi ao quadrado. Tá bom? Aí agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir e multiplicar por ΔTi. Quem é que seria ΔTi? Seria a variação do t para cada intervalo. Então, por exemplo, se a gente olha para o primeiro intervalozinho, seria T1 menos T0. Para o segundo, T2 menos T1. E assim por diante. Aí, o que a gente vai fazer aqui vai ser passar esse ΔTi que ficou embaixo para dentro da raiz. Só que quando a gente fizer isso, ele vai entrar elevado ao quadrado, tá? Então vai ficar assim: somatório de I igual a 1 até n, de raiz quadrada, de ΔXi sobre ΔTi, tudo isso ao quadrado, mais ΔYi sobre ΔTi, também tudo isso ao quadrado, fechou a raiz, vezes o ΔTi. Como a gente já tinha observado antes, à medida que o número de pontos da minha partição aumentar, a aproximação fica melhor. De modo que a gente pode dizer que quando a gente fizer o n tender a infinito, a gente vai obter exatamente o comprimento da curva. Beleza? Só que o que é que acontece quando o n tende a infinito? Quando o n tende a infinito, o número de pontos intermediários aqui tende a infinito. Portanto, o comprimento de cada um dos intervalozinhos, do T0 ao T1, do T1 ao T2, do T2 ao T3 e assim sucessivamente, tende a zero. ΔTi tende a zero. Se ΔTi tende a zero, então ΔXi também tende a zero. A gente está fazendo x1 menos x0 sobre T1 menos T0, y1 menos y0 sobre T1 menos T0, por exemplo, somando todos esses termos. Quando o ΔTi tende a zero, esse termo aqui vai tender justamente a derivada. Lembra que a derivada da função x de t vai ser a variação do x no numerador dividido pela variação do t no denominador. De fato, esse termo que aparece aqui se assemelha muito à soma de Riemann, que a gente aprende quando estuda a integral em cálculo 1. Quando a gente fizer com que o n tenda a infinito, esse termo aqui vai tender a dx dt ao quadrado, e esse termo aqui vai tender a dy dt ao quadrado. De tal forma que, no limite, a gente vai ficar com S igual a... Quando eu fizer o n tender a infinito, o somatório vai virar uma integral. Vai ser a integral, a minha variável de integração é o t, então ela vai variar de A até B. Certo? Vai ser a integral de quem? De x' de t ao quadrado, que é esse termo daqui, mais y' de t ao quadrado, que é o outro termo. Tudo isso dentro da raiz. E o ΔT que ficou aqui vai virar um dt. Então essa que é a fórmula para o comprimento de arco. É daí que ela vem. Quando você faz uma aproximação do comprimento da curva por segmentos de reta. Beleza? Quando a gente faz isso, esse termo que fica aqui, ele é chamado de elemento de comprimento de arco e costuma ser chamado de ds. Tá? Ele é o elemento de comprimento de arco. Elemento de comprimento
de arco. E se a minha curva fosse no espaço, a análise seria a mesma, teria mais uma coordenada z de t aqui, e aqui na integral iria ficar x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado mais z' de t ao quadrado dentro da raiz. O meu elemento ds seria raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente justifica a fórmula do comprimento de arco. Então, se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.